Muito bem, pessoal, então nós estamos aqui na nossa primeira aula, a aula de inglês do nosso novo canal do YouTube, o Educa Mais Professor, ok? Então nós temos aqui agora uma aula de inglês. Nossa primeira aula é a aula de inglês, ok? Esse vídeo a gente vai começar com o inglês bem básico. A primeira coisa que a gente estuda em aulas de inglês, ok? Então olha só, para começar, nós vamos estudar as greetings, ok? O que significa isso, será? Então vamos lá, vamos tentar lembrar ou aprender, começar a aprender isso daqui, ok? Então olha só, começando aqui, nós temos uma primeira expressão que é bem comum a gente começar a estudar quando começa a estudar o inglês, ok? Que é good morning. O que será que significa good morning? Good morning significa bom dia, ok? É o período da manhã. Good morning, boa manhã, se a gente fosse traduzir com uma tradução bem literal, ok? Ou seja, para nós aqui no Brasil, ao invés de boa manhã, a gente fala bom dia, ok? Uma outra expressão que a gente tem como greetings ou cumprimentos, né? É o good afternoon. O que significa good afternoon? Good afternoon significa boa tarde, ok? Ou seja, o período depois, logo depois do almoço, ok? Muito bem, uma outra greeting que nós temos é good evening. O que será que significa good evening? Significa boa noite. Só que esse boa noite é mais no começo da noite, ok? Quando você encontra alguém em algum lugar, já é no período de entre tarde e noite, né? Esse período de começo da noite aí, logo depois do, vamos dizer assim, do pôr do sol, ok? Que a gente usa esse good evening, ou quando você encontra alguém no período da noite, você fala good evening, que significa boa noite. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a outra expressão que a gente tem é o good night. Good night também significa boa noite, ok? Só que esse boa noite ou good night a gente utiliza quando a gente se despede de alguém e a gente está indo dormir, ok? Então good night, boa noite para ir dormir, ok? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: olha, quando você for estudar inglês, não fique se prendendo muito à tradução, ok? É lógico que nas primeiras aulas a gente necessita das traduções para poder entender o que está sendo dito. Mas no seu estudo aí de inglês, não se prenda muito à tradução, não. Já tente colocar essas palavras em inglês no seu vocabulário e tentar compreender o que elas significam e não a sua tradução, ok? Muito bem. Uma outra expressão que nós temos aqui é quando a gente encontra alguém que a gente ainda não conhece, ok? E é essa expressão aqui, ó, nice to meet you, que significa prazer em conhecê-lo ou prazer conhecer você. Quando você encontra alguém que você não conhece, nice to meet you, ok? Muito bem, vamos lá. Aqui nós vamos ter um pequeno texto. Meet Susie and Bob. Meet Susie and Bob. Tem ali uma figurinha dos dois, né? Dos dois colegas ali, ok? E o texto é o seguinte, olha lá. This is Bob. He's a student. That is Susie. She's a student. Bob and Susie are students. They are students. Depois nós vamos começar a entender melhor esse pequeno texto aqui para quem ainda não tem assim familiaridade com algumas expressões em inglês, ok? Olha só, um diálogo entre o Bob e a Susie que se intitula Hello. Hello é mais uma expressão em inglês, um greeting que significa olá. Então vamos lá. Hello, my name is Bob. What's your name? Hi, my name is Susie. Nice to meet you, Susie. Nice to meet you too, Bob. Ok?
texto o diálogo, né, que nós tivemos entre o Bob e a Suzy. Verbs. O que será que significa verbs? Verbs, como nós estamos vendo aqui, são os verbos, ok? Verbos são as palavras, vamos dizer assim, mais importantes que nós temos dentro de uma frase. Na verdade, dentro de uma oração. A oração só é oração justamente porque tem um verbo. E o que significa os verbos? Olha só, verbos pode significar ações, estados, fenômenos da natureza, aquelas palavrinhas que você pode conjugar dentro de uma frase, ok? Então olha aqui, ó, alguns exemplos que nós temos aqui de palavras que têm verbos. Olha só, a primeira delas é She is a teacher, que significa ela é uma professora. O verbo nessa frase é o verbo is. Do inglês, a tradução dele é. Mais um exemplo que nós temos aqui, olha só. Agora com um verbo no plural, ou uma frase no plural. They are teachers. Eles são professores, ok? O verbo are, traduzido, significa são, ou um verbo no plural, ok? Mais uma frase aqui, ó. This is a pencil, ou seja, isto é um lápis. O verbo is, mais uma vez aparecendo aqui, é traduzido por é, ou é um lápis nesse caso. Agora, mais uma vez esse verbo aparecendo no plural, olha só. These are pencils, ou seja, esses são lápis, ok? O verbo are, mais uma vez traduzido por são, nessa frase, ok? Bem, agora nós vamos passar para os articles. O que significa articles? São os artigos. O que significa um artigo? Artigos são palavras que demonstram alguma coisa. Nós temos artigos definidos e nós temos artigos indefinidos. Os artigos definidos no português são o, a, os e as. E os artigos indefinidos, um, uma, uns e umas. Mas vamos estudar isso daqui agora no inglês, ok? Vamos lá. Alguns exemplos. A pen significa uma caneta. Por que uma caneta? Porque a palavrinha que está logo ali na frente, o a, sozinho, é um artigo indefinido, ou seja, uma caneta. A pen, uma caneta. Mais um exemplo aqui. An eraser. An eraser significa uma borracha. Só que agora você pode me perguntar o seguinte, olha só. No primeiro exemplo, a pen, o a, ele estava sozinho. E agora no segundo exemplo aqui, ó, an eraser, o a, ele está acompanhado de um n ali, ok? Os dois exemplos significam uma, a tradução. Porém, olha só que interessante. Quando nós temos uma palavra que começa com consoante, ou com um som de consoante, como ali a palavra pen, que significa caneta, nós colocamos apenas a letra A. A pen. Já quando a palavra começa com um som de vogal, no caso de eraser, borracha, então nós temos que colocar um N junto com o A. Então a gente pronuncia-se o seguinte, an eraser, ok? A pen, palavras que começam com consoante, a letra P, e an eraser, porque a palavra está começando com o som de letra E, ok?